Olá, hoje na nossa Hora do Aposentado teremos o Dr. Alexandre Dornelles Marcolin, que é o assessor jurídico da FETAPERGS, da Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul e da COBAP, falando um pouco sobre a desaposentação. Muito importante para o senhor aposentado pensionista este programa, então faz o chimarrão, faz uma pipoquinha ou quem sabe até um chá, senta aí no sofá e acompanha essa grande palestra do assessor jurídico Alexandre Dornelles Marcolin. Palestra essa que foi feita na ATP-NH, a Associação dos Trabalhadores e Pensionistas da cidade de Novo Hamburgo, e a mesma que é presidida pelo senhor Idailton Alexandre Velho, se encontra no endereço Campinas, Rua Campinas, número 130, centro de Novo Hamburgo. Telefone, para quem é de Novo Hamburgo, quiser entrar em contato com a associação, a ATP-NH, a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas, pode ligar por 3066-4010. Acompanhe a palestra, então, do assessor jurídico Alexandre. Hoje, mais uma tarde, nós fazemos presentes aqui com essa brilhante explanação do nosso colega psicólogo, né? A associação está de parabéns por essa aquisição desse belo casal. Eu aconselho a todos a vir a trabalhar nesse grupo porque ele acaba desenvolvendo habilidades em variadas pessoas de forma diferenciada e específica, de uma maneira coletiva e ao mesmo tempo individual, ao mesmo tempo, né? Tudo em conjunto, com o segmento e a intuição de melhorar aquela pessoa, que nem o seu caso, e que nem o caso de várias pessoas aqui presentes, né? E de outras muitas que não estão. Então, estamos de parabéns, presidente da associação. Eu queria dar os parabéns a eles mesmos, né? Assim, por essa iniciativa e por esse belo trabalho. Então, aconselho a todos estarem aqui presentes nesses dias que vai ter as palestras, que vai ter o seminário, que vai ter o encontro, porque vai ser muito proveitoso. Nós aqui, advogados, no dia a dia, no nosso métier, a gente se depara com várias situações em que, em determinado momento da nossa entrevista, da nossa conversa, nós nos passamos por psicólogos também, em escutar, em ouvir, em ver aquela dificuldade que aquela pessoa está passando, aquele segurado, aquele aposentado, ou aquele trabalhador, né, das mais variadas idades possíveis. Nós trabalhamos desde pessoas, nós na advocacia, lá no nosso escritório da advocacia, né, nós atendemos desde pessoas na fase de adolescência, onde nós temos alguns processos judiciais nesse sentido, né, defendendo a classe jovem e adolescente, meia idade, maior idade, todas as classes, né, todas as idades. Então, é um trabalho importantíssimo esse que esse casal desenvolve. E, então, a associação está mais uma vez de parabéns por essa iniciativa. Eu peço aos senhores que até que divulguem esse trabalho, porque é um trabalho que vai ajudar tanto a pessoa individual como a família inteira, né? Então, isso é de se exaltar e de se propagar essa semente, uma semente boa que nós devemos levar adiante. Pois bem, meus amigos, o que eu venho dizer para vocês aqui em termos do nosso juridiquês, do questão de benefício, de revisão, concessão de benefício. Muitos aqui se encontram nessa situação que é a desaposentação, né? Assassinato ali é um caso vivo aqui que nós ingressamos e já teve alteração de renda. Só que nós estamos aguardando ainda Brasília se manifestar. Última instância do Judiciário. Lá já tem 4 ministros que já proferiram o voto, 2 a nosso favor dos aposentados e 2 a favor do INSS. Nós estamos aguardando agora a 5ª ministra, a Rosa Weber, devolver o processo que está com ela, no gabinete dela, para ela estudar a matéria e verificar a viabilidade de poder incluir o salário daquelas pessoas que voltaram a contribuir, esses valores mensais, esses salários de benefício, salários de contribuição, e aí, consequentemente, melhorar a renda mensal daquela pessoa, daquele segurado, daquele aposentado ou daquela pensionista.
Por que pensionista? Porque o marido dela pode ter vindo a falecer, mas antes dele falecer já estava aposentado, e devido à dificuldade hoje da nossa aposentadoria, muitos voltam ao mercado de trabalho. Então cabe para ela também pedir a incorporação da renda do falecido marido com a inclusão desses novos salários. Então, tanto para o segurado como para o pensionista, nós estamos aguardando essa decisão de Brasília. Pois bem, meus amigos, mas o que acontece? Vocês me perguntam, tá, Alexandre, mas por que não botam em pauta? Por que não julgam? Até agora, no momento, nós estivemos agora em reunião com a OAB aqui estadual e a OAB nacional aqui em Porto Alegre. Nós estivemos agora quarta-feira, onde nós estamos montando estratégias de combate, estratégias como os militares usam, estratégias para ter o êxito na ação, ter o êxito na guerrilha, né? Que hoje, infelizmente, pessoal, nós enfrentamos lá no Congresso Nacional o governo que não quer dar o reajuste para vocês, eles não querem dar o direito, o reconhecimento que vocês têm. Infelizmente, essa é uma realidade nacional, tá? Então nós estamos juntando força de todos os arredores e fronteiras do Brasil inteiro, através da OAB Nacional, para pedirmos a nossa apreciação frente ao Supremo Tribunal Federal. Não tem uma votação na semana passada? Não, dessa matéria não. Essa matéria não teve. Por quê? Até neste momento e nessa conjectura atual que se encontra o Brasil, nós entendemos que não é aconselhável nós empurrarmos em cima da mesa dos ministros esse julgamento. Por quê? Porque é muito fácil, hoje nessa crise existente no Brasil, devido a essas corrupções, né, eles colocarem em cima da mesa do Supremo e lá eles negarem o direito de incorporação de vocês, no caso do seu Sinato. Quem que aumentou o seu benefício, seu Sinato? Quem que aumentou o benefício do valor do senhor? 400 e poucos reais. Já ajuda. Já é um ranchinho a mais que ele faz no todo mês. Pois bem, se lá no Supremo o INSS reverter esse ganho de causa e vir a ter êxito, o seu Sinato, infelizmente, vai voltar a receber o mesmo salário que ele recebia antes. Então, por uma questão de cautela, tá, e estratégia jurídica, nós estamos agora tendo um pouquinho de aguardo até passar essa transição que o Brasil hoje está acontecendo na nossa Federação Brasileira. Por quê? Porque senão eles vão dizer que não tem dinheiro para pagar os aposentados, que está quebrado economicamente, assim como eles dão esse argumento já há anos e anos e anos com relação ao reajuste de vocês. Todo ano o valor é menor, porque eles sempre dizem que nunca tem dinheiro. Então, pessoal, nós estivemos em reunião com a OAB e agora nós estamos aguardando só passar essa crise que se encontra hoje no Brasil, para depois sim empurrar essa ação de novo para cima da mesa da ministra Rosa Weber, gaúcha ela, aqui de Porto Alegre, e julgar. Ela vai ser a quinta ministra. São 11, 4 já julgaram. 2 a favor do INSS, 2 a nosso favor. Então, por uma questão de estratégia, meus amigos, vamos aguardar um pouquinho. A desaposentação é para aquela pessoa, aquele segurado que se aposentou e voltou ao mercado de trabalho. Agora, a forma matemática, o Supremo está ainda em discussão para compor essa sistemática. Como vai ser calculado? Nós calculamos incluindo, seria nós advogados, estamos incluindo ao período básico de cálculo, que são os salários que geraram a sua aposentadoria, somando e fazendo toda a aritmética matemática. Tá? Esse é o nosso entendimento, que favorece aos senhores. Mas o governo está apresentando outra fórmula. Agora o ministro Dias Toffoli já apresentou uma forma diferenciada lá do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que pode incluir ao período básico de cálculo, mas tem que se levar em consideração o fator previdenciário lá da primeira aposentadoria. Ou seja, vai achatar um pouco mais o benefício de vocês, vai tirar um pouco mais, porque aumenta o fator lá da primeira idade quando se aposentou. Então não considera a segundo pedido de aposentação. O ministro Supremo diz que não pode considerar a segunda data de aposentadoria. Dá para a gente chamar a segunda data, que seria o segundo pedido de aposentação, que seria a inclusão desses salários.
e sim que seja, tudo bem, pode incluir, pode, mas tem que considerar o primeiro fator previdenciário, que daí busca lá quando o senhor era mais jovem e se aposentou daí, e o que isso quer dizer, pessoal? Que vai achatar um pouquinho mais o benefício de vocês. Mas, entre dar e não dar, melhor essa aí. Então, mas ainda está em construção essa ideia. Não tem nada definido, não tem nada ainda batido ao martelo. Nós estamos construindo essa ideia, nós estamos argumentando a melhor fórmula matemática aos senhores, tá? Nós aqui da Dornelles Advocacia, nós estamos argumentando da melhor maneira, do melhor salário, do mais rentável aos senhores, tá? Nós estamos peleando lá no Supremo em cima dessa matemática, mas o governo está dizendo outra. Então, vamos aguardar esse decorrer da história para ver o que vai acontecer. Isso, no caso, está sendo abordado pelo fato da desaposentadoria, o que para mim não acredito que seja possível. Eu também não. Por quê? Em primeiro lugar, eu me aposentei em 94. Eu começar a contribuir de novo, eles vão querer que eu faça um recolhimento desse atrasado. Eu vou recolher atrasado mais de 20 anos? Tá? Eu não posso ter um volume de caixa com a miséria que não é fácil. Eu já perdi cerca de 70% do valor da minha aposentadoria. Vou querer que eu recolha o atrasado de que forma? Não pode ser. Outra coisa, se vão querer fazer um recálculo diminuindo pelo fator previdenciário, desde então eu vou ser mais prejudicado, talvez. Então eu não vejo isso. Outra coisa, dizer que o INSS não tem verba, não tem verba porque a Dilma tira para o Bolsa Família e para tantas outras coisas, para falcatruz do governo, tá? Ao invés de nos pagar com o que é de acordo, de direito, pensando na aposentadoria digna. Eu não vejo nada disso. Eu gosto de uma coisa dita com objetividade, clareza e de um retorno, claro. Então, como nós estivemos conversando quarta-feira da semana passada a respeito de nós irmos, eu fui falar com o presidente, procurar marcar para nós irmos na OAB aqui de Novo Hamburgo, irmos na OAB de Porto Alegre, para levantar uma situação, porque a OAB é a entidade, digamos, que tem o saber na mão e o poder também. Inclusive eu assistindo conversa cruzada por um canal da TV Com, numa quarta-feira, onde tinha um elemento, o presidente do PT do Estado, onde tinha o Brito como coordenador, né, da TV Com, onde tinha o secretário da OAB de Porto Alegre, se não me engano é Ricardo o nome dele. Eles estão fazendo um plano de uma modificação na questão da ordem, digamos, das aposentadorias e outras coisas. Mas, aliás, da aposentadoria não, de uma outra relação, de uma outra atividade. Isso precisaria ser feito com os aposentados, antes que nós nos extingamos, porque é o que Dona Dilma pretende, acredito. Ela não pensa em ser velha ou não pensa, no caso, em ser como nós. Obrigado. Bom, respondendo a sua primeira questão, a desaposentação só cabe para aquelas pessoas que voltaram a contribuir depois de aposentado. Quem não contribuiu, não tem o que fazer. Então, não tem nenhuma revisão no sentido de incluir novos salários. O senhor não precisaria contribuir, não. É só para aquelas pessoas que contribuíram. Mas na hora de diminuir, vou refletir em cima do nosso também. A diminuição vem de ano em ano. Sim. Isso já é uma lei aprovada desde 1991, meus amigos. Desde 91 que foi aprovada essa lei. E teria reflexo a partir do ano de 97, se não me engano. Não, No entanto, eu que sou de 94 também estou sofrendo. Não, essa aí é outra questão. O que o senhor me falou agora do ano de 97 é uma lei que foi aprovada acerca do pedido de revisão, que os senhores teriam um prazo para pedir uma revisão no benefício de vocês. E que esse prazo seria de 10 anos a contar do início do benefício de cada um. Essa foi uma lei que o governo federal aprovou na calada da noite, em 26 de julho de 97. Foi aprovada essa lei, depois que teve uma enxurrada de ações contra o INSS,
para aquelas pessoas que se aposentaram entre 94 e 97, que nós chamamos de RSM, que teve uma defasagem lá em fevereiro de 94 de 39,67% na época. Aí nós entramos no judiciário, conseguimos esse êxito da ação, e aí deu uma enxurrada de milhares de ações. Segundo o governo, deu um prejuízo para eles de milhares e milhares de reais. O que eles fizeram, meus amigos? Foi um crime. Sentaram os advogados do governo, sentaram os advogados do INSS e disseram: pessoal, nós vamos ter que parar os aposentados, de alguma maneira. E aí eles criaram essa lei, que seria um prazo que os senhores teriam que respeitar para pedir qualquer reivindicação em seus salários, que seria um prazo de 10 anos a contar do início do benefício. E aí foi aprovada essa lei. A sangria maior ainda, por quê? Porque cada lei que é aprovada, meus amigos, tem um período para entrar em vigência. Às vezes varia, dependendo do tipo de lei e medida que é adotada. 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias, ou até no outro dia subsequente à assinatura da presidenta. Pois bem, qual foi o crime? Foi esse de voltar a prejudicar as pessoas que na época em que se aposentaram não existia essa lei. Ou seja, retroagir aquelas pessoas, ou seja, todos os segurados da Previdência Social, acerca dessa lei dos 10 anos. Teria que respeitar. Ou seja, o que eu quis dizer com isso? Que a pessoa que se aposentou em 80, 90, 94, que foi o seu caso, não existia essa lei na época. Então vocês poderiam reivindicar a qualquer momento qualquer prejuízo no benefício de vocês. Só que os ministros do Supremo, através do mando da Presidente da República, na época era o Lula, aprovou que essa lei ela faz valer para quem se aposentou antes da criação dela. Ou seja, quem teve o benefício concedido lá em 94 vai ter que respeitar essa lei também. Então é um crime maior ainda. Ou seja, foi como o doutor falou aqui, nosso psicólogo, Jean é o nome dele, né? Pois bem, ele falou que, infelizmente, a nação brasileira, os governantes, as pessoas líderes que estão lá, não respeitam vocês, não respeitam as pessoas de grande sabedoria, não respeitam a construção histórica que vocês obtiveram e fizeram e fazem até hoje para essa nação brasileira. Infelizmente, isso é uma falta de cultura do nosso povo, infelizmente, porque os orientais não são assim. Os orientais japoneses, chineses, né, adoram viajar, eles nos dão aula de gratidão, de respeito, de convivência, de sabedoria, de louvores e tudo mais que qualificam a idade de vocês. Então, pessoal, a gente acredita e tem esperança de que dias melhores virão. Muito calórica e muito boa a palestra do Dr. Alexandre. Mas aproveita para esquentar a água novamente do chimarrão, refazer o cafezinho e voltaremos no segundo bloco.